O que é o tal do coronavírus, hein? O coronavírus, que aparece nas manchetes em janeiro de 2020, é, na verdade, um coronavírus. Então não é o coronavírus, é um coronavírus. É que o nome coronavírus identifica um grupo virótico com genoma de RNA simples. Vírus podem ser baseados em DNA ou RNA. Os vírus de RNA apresentam taxas altas de mutação que permitem uma evolução especialmente rápida. E esse é o caso do coronavírus 2019N, também chamado de coronavírus de Wuhan, em referência à capital da província de Hubei, na China. Wuhan é a 7ª cidade mais populosa da China e abriga 10 milhões de pessoas. Foi lá que o vírus foi descoberto no último dia de 2019. Menos de um mês depois da descoberta do primeiro caso, no dia 26 de janeiro, já havia 600 ocorrências confirmadas do novo coronavírus e 17 mortes registradas. A mais recente cepa do coronavírus já não era um problema só da China, mas de outros 9 países. Foi nesse ponto que o governo chinês convocou uma coletiva de imprensa para anunciar ao mundo as drásticas medidas que vinha tomando. We have closed on a temporary basis airports, train stations and other channels from Wuhan to prevent the spread of the virus. We have also coordinated the mobilization for Central Medical Reserve to distribute relevant materials to Wuhan. Muito se falou na rápida construção de um hospital, mas muito mais importante e impressionante que isso é a quarentena. O que o governo fez foi isolar quase 20 milhões de habitantes da província de Hubei. Além da cidade de Wuhan, Huanggang também foi colocada em quarentena. Essas imagens foram feitas por Ben Kavanagh, um professor de inglês radicado em Wuhan. É assim que estavam as ruas de Wuhan no dia em que o ministro da Saúde da China prestava satisfações ao mundo. Usually a very, very busy road, but obviously not today. Not for the foreseeable future. Great to bike though. No buses. No nothing. The punishment for driving is a fine and potentially losing your license. So these people must have good reason to be driving. And they are all going in there. Maybe the hospital opens later. Little puppy. He's so cute, but we're not going to risk going near him. Nos dias que se seguiram, a quarentena foi expandida para outras cidades da região e passou a afetar a vida de mais de 40 milhões de chineses. É um contingente populacional que equivale a 4 São Paulos. Nunca na história da humanidade houve uma quarentena nessa escala. No dia 29 de janeiro de 2020, o coronavírus já teria causado a morte de 132 pessoas na China. Outras 5.997 teriam sido infectadas. Os dados sugerem que, embora o vírus se espalhe rápido, ele pode ser menos letal que a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, detectada em 2002 e que também é causada por um coronavírus. SARS did end up causing a global panic. And that was largely because nobody had ever seen it before, but also the death rate was at around 10%. Well, here, so far, we're talking about a death rate of 2%, which is a lot less. And it does look as if many of those people actually have had underlying health problems. Os números envolvidos nos esforços chineses para conter a epidemia são bem mais impressionantes que os números da epidemia divulgados até aqui. Quem alerta para isso é o médico e historiador Howard Markel, que é autor de uma série de livros sobre as epidemias e a relação da humanidade com elas. So you would not use the atomic bomb of public health tools, the quarantine, in the manner that China has done, for something that may be quite contagious, that might spread, but doesn't cause death. A escala da quarentena chinesa pode ser ainda maior do que o governo do país divulga ou sabe. É que depois que o governo passou a controlar quem entra e quem sai de Wuhan, vilarejos próximos impuseram a quarentena a si mesmos, sem nem esperar pela iniciativa das autoridades. Comunidades rurais na província de Hubei ergueram barricadas e passaram a impedir visitantes de se aproximarem.
We're 600 miles away from Wuhan here, but this village is taking matters into their own hands. They are distrustful and they fear coronavirus. All across China, communities are sealing themselves off. No final de janeiro de 2020, enquanto vilarejos chineses erguem barricadas por conta própria, o Brasil tenta entender o que está acontecendo. O primeiro movimento relevante do governo federal veio no dia 28. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, concedeu uma entrevista coletiva. Ele passou mais de 1 hora diante dos jornalistas e toda a conversa serviu para mostrar que o país não sabe com o que está lidando e também não sabe como lidar. Se for um vírus de alta transmissibilidade e alta letalidade, é o pior cenário. Então, o que é que vem por aí? Será que é de baixa transmissibilidade e alguma letalidade? Isso, nós ainda não temos essas respostas para podermos dimensionar. Então, nessa fase, para nós, é um olho dentro do país, com muita atenção para se identificar a entrada do vírus, se está circulando no território nacional ou não, e um olho muito presente em informações que sejam técnicas, científicas sobre o comportamento do vírus. O nível de informação das autoridades brasileiras não parece ser muito diferente do nível de informação do público, que é quase zero. Todos sabemos que os sintomas do novo coronavírus incluem febre, tosse e dificuldade respiratória. Todos sabemos que hábitos elementares de higiene, tipo lavar as mãos ou cobrir o nariz ao espirrar, tudo isso aí ajuda na proteção. Mas nós ainda não sabemos de onde surgiu o vírus. Não, nós não sabemos. A história da sopa de morcego surgiu em tabloides ingleses. Outras cepas do corona vieram de morcegos, isso é um fato, mas não há nenhuma confirmação dessa origem para a ameaça de 2019. Da mesma forma, a origem do vírus também não pode ser atribuída a uma corporação maligna que inspirou a sua logo no jogo Resident Evil. Nesse momento, ainda não há consenso, nem ao menos, sobre o período de incubação do vírus, quanto mais sobre a origem dele. Por exemplo, foi dito que o vírus tem um período de incubação de 1 a 14 dias. Depois foi dito que, olha, a pessoa transmite o vírus mesmo sem ter sintomas. Então, essas informações elas estão vindo fragmentadas. Chegará o momento em que todas essas informações serão devidamente condensadas e nós vamos conhecer melhor o perfil desse vírus. Quando o ministro concedeu essa entrevista, já havia um caso de suspeita do novo coronavírus registrado no Brasil, em Belo Horizonte. Naquela mesma terça-feira, outras 2 suspeitas viriam de Curitiba e Porto Alegre. Com as novas descobertas, o Brasil alterou a classificação do risco. O país foi do nível 1, de alerta, para o nível 2, de perigo iminente. A escala vai até o nível 3, de emergência de saúde pública. Mas, ministro, não ficou claro. O perigo iminente é da doença chegar? É de um surto, de uma epidemia? Perigo iminente é quando você... Claro essa avaliação de risco? Perigo iminente, quando você tem um vírus novo, uma situação, uma doença nova, infecciosa, onde você já tem a informação de que ela tem transmissão sustentada em outro país e que as pessoas desse país se movimentam com uma quantidade grande, no caso da China, e que você tem um perigo iminente desse vírus circular, estar presente no território nacional. Essa é a definição de perigo iminente. A China vive hoje a realidade do nível 3, uma emergência de saúde pública, e pode ensinar ao mundo uma coisa ou outra sobre essa situação. Wuhan, deserta e silenciosa durante o dia, tem mensagens de esperança gritadas durante a noite. It means keep going, hang tough. Um grito de solidariedade vindo de uma cidade desafiada a manter o vírus não do lado de fora, mas do lado de dentro. Se a dona dessa voz pode continuar firme, a gente também pode. Dia desses, a gente lançou esse livro aqui, Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. I understood that reference.
Esse livro compila, desmente e explica de onde saíram as teorias conspiratórias que hoje definem os rumos das políticas públicas do Brasil. Uma breve olhada no índice pode te ajudar a compreender melhor do que se trata. Tem um capítulo para explicar que essa conversa aí de marxismo cultural nasceu justamente na Alemanha nazista. Tem um outro para explicar que vacinas são seguras. E assim por diante até chegar nas conspirações envolvendo o educador Paulo Freire. O nosso livro está disponível em várias livrarias. Se você se interessou, tem os links para compra aí na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhada, mas só se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Leandro, que aparece aí na foto, acompanhado pela esposa Mariana e também pela filha dog Capitu. As duas, o Leandro dedica a mensagem que segue. Diz ele: aos amores da minha vida. Sei que não tenho sido muito bom em demonstrar o tamanho desse amor ultimamente, mas queria, pelo menos, deixar registrado nesse cantinho de paz da internet que sempre amarei de toda a alma a minha família. Beijo, gente. Valeu!